Fala galera, agora vamos estudar o comportamento verbal, controle de estímulos e comportamento operante, Maria Malha e outros, ok? O capítulo 1, que é justamente o comportamento verbal. Vem comigo. Antes de iniciarmos, um pequeno índice para que possamos aí arquitetar nossas ideias e como vamos começar isso aí. Primeiramente, por que comportamento verbal? Por que Skinner deu este nome, comportamento verbal? O que é o comportamento verbal? E, após isso aí, os operantes verbais. Então, por que comportamento verbal? Muito se sabe que estudamos os vínculos, as linguagens, como nos comunicamos com os outros, análise sintática aí dentro das letras, né? O vernáculo. Então nós temos várias formas de estudar uma mesma característica humana, a linguagem, a comunicação, como eu interajo com o outro, e isso vai dar para cada ciência, para cada área do saber, suas características. Então Skinner, para evitar ligações ideais, ligações de ideias a partir de outras características, ele fez a distinção para evitar problemas de terminologia, de nome mesmo, né? De questões ligadas a características do que estudamos. Então, o comportamento verbal ele vai trazer uma diferenciação muito característica, que é a influência principal da participação do outro. Skinner vai ser muito veemente em basicamente todos os textos dele, mostrando que a participação do outro é uma das características mais importantes do comportamento verbal. Isso vamos ver em relação também às culturas, né? A cultura, pensemos cultura como a junção de valores, a ética, a moral, tudo isso que é passado de geração a geração. E ele vai mostrar que o comportamento verbal é muito importante para isso. Importante também, Skinner, ao explicar o comportamento verbal, vai retirar do sujeito aquele entezinho maldito, a mentezinha, a forma de coisificar o nosso comportamento. Ele vai explicar o que de fato ocorre, como que conseguimos reagir de tal maneira, porque sabemos, por exemplo, o que é dor, o que é sede. Então ele vai explicar isso aí e afasta as explicações mentalistas, ok? Então, por que o comportamento verbal? Para que não façamos junções ligadas a outra área do saber. O comportamento verbal vai ser da psicologia, ok? Beleza? Vamos aqui agora para o que é um comportamento verbal. Antes de mais nada, o comportamento verbal ele é operante. O que é operante é aquilo que é regido pelas suas consequências. Comportamento verbal é comportamento operante e comportamento operante é regido pelas suas consequências. Skinner, na sua classificação de comportamento operante, ele vai dividir os comportamentos operantes em dois níveis, vamos chamar isso aí de níveis. O primário, que nós temos ações diretas sobre o meio, como por exemplo o caminhar, o jogar bola, nós agimos ali diretamente sobre o meio. Porém, ele vai dizer que nós, em boa parte do tempo, agimos indiretamente sobre o meio, que é nossa relação aí secundária. Olha só, essa relação aqui secundária é com que nós mais nos relacionamos aí com um tratado do universo, né? Com os outros, com o mundo em si. Então nós temos uma relação mais indireta sobre o meio. Então o comportamento verbal ele é operante, é um operante na linha secundária, porque ele tem ação indireta sobre o meio e é caracterizado pela ação primeira sobre o outro, tendo ou não consequência para o falante. Mas, para entendermos um comportamento verbal,
é importantíssimo, como qualquer outro comportamento operante, que façamos uma análise da tríplice contingência. Uma análise da tríplice contingência. Ora, o que é analisar da forma da tríplice contingência? Muito simples. O que vamos fazer aqui nada mais é do que pensar em camadas. Vamos ter aqui a primeira camada, olha aqui, primeiro bonitão, olha lá. A segunda camada, onde temos a resposta, e a terceira camada, que teremos nossa consequência. Todo comportamento verbal vai ser estudado dessa maneira. A situação contextual, que é ali o ambiente, em quais as características que aquele comportamento vai ter. Lembrando que estou falando aqui de comportamento verbal, e a sua famigerada resposta. E logo da resposta, a sua consequência, ok? Quando formos analisar o comportamento verbal, que ele é operante, age indiretamente sobre o meio e tem ação primeira sobre o outro, devemos analisar a partir da tríplice contingência. Bem compreendido isso, vamos passar aqui aos operantes verbais. Quando nós analisamos nessa tríplice contingência, Skinner vai dividir os operantes verbais. Quando analisamos a tríplice contingência, ele vai dividir em operantes verbais. São 6 os operantes verbais primários. Vamos dar uma olhada aí quais são eles e quais as características dele. Opa, foi errado. Pronto. Nós temos aí primeiro o mando. O mando é a resposta verbal ligada à privação ou estímulos aversivos. Onde é que vai estar essa privação ou estímulos aversivos? Aqui, ó, na situação contextual. Deixa eu pegar aqui outra ferramenta. Então, essa resposta verbal ligada à privação ou estímulos aversivos vai estar aqui na situação contextual e vai ter a sua resposta. Vamos ao exemplo? Vamos lá. Vamos imaginar um sujeito que andou de um lado a outro do deserto do Saara, sem camelo, nu, e ele provavelmente sentirá muita sede. Então a sede vai ser a situação contextual, situação do contexto. Então nós temos o quê? Uma privação na situação contextual, seria no caso aí de água, né? Ausência de líquidos, na verdade. E aí ele vai ter sede. Essa sede vai ter uma resposta verbal que vai ser pedir água. Ora, a quem ele vai pedir água? Ao outro. Então nós vimos aí a característica, ó, ele vai agir primeiro sobre o outro. O outro sujeito é que vai trazer a água e a água vai matar a sede de quem pediu. Oh, que coisa difícil, né? Então, o mando, é importante lembrar que ele vai ser operante em benefício do falante. Muito simples. Quem foi que pediu água? Na situação contextual, foi o falante. Então, o mando vai ao benefício do falante. Ok? Entendido isso, vamos para o próximo operante verbal. O tato. O tato é importantíssimo, inclusive vai ter um texto falando somente sobre ele, em suas características de constituições de eventos sobre a pele, que Skinner chamou, podemos aí também entender como eventos privados. O tato, ele vai ter uma ligação, isso é muito simples de entender, uma ligação direta sobre estímulos antecedentes. Estímulos antecedentes estão aqui nessa situação contextual. Vamos ao exemplo. Vamos imaginar que estamos numa casa de campo, muito bonita a casa de campo, a relva, os animais lá, as vaquinhas, porquinhos, felizes, e de repente chove. Chove muito. Essa resposta verbal emitida ela é sobre eventos antecedentes e não é verbal. Essa cláusula de não ser verbal está ligada diretamente à questão física, ambiental, eventos. Não verbal é aquilo que não manifesta linguagens do sujeito. Ou seja, o sujeito não verbalizou. Ele não falou chuva e choveu.
é um evento atemporal ali, não tem ligação de estímulo de tempo, nada disso. É uma ligação realmente de ambiente, física. E aí nós temos uma relação antecedente de chuva, e aí ele emite uma resposta: está chovendo. E a consequência disso vai ser a ação sobre o ouvinte. Isso é bem legal perceber porque ele é contrário do mando. O do mando, aqui em cima, nós temos o benefício do falante, e no tato nós temos o benefício do ouvinte. Ora, ele fala: está chovendo. Sobre uma situação contextual de chuva, ele dá uma resposta: está chovendo. E a consequência vai ser o outro que ouviu está chovendo tirar a roupa do varal, acomodar as vacas, fazer alguma coisa. Então isso é bem legal. Esses dois operantes verbais são os mais, nem complicados, mas os mais sensíveis para entender, ok? Então o mando, aqui em cima, que é o primeiro, ele opera em benefício do falante. E o tato, ele opera em benefício do ouvinte. Está chovendo. A chuva, está chovendo, o outro que vai tomar alguma ação, fechar a janela, fazer alguma coisa. Tá? Esses dois aí, os outros são super simples. Vocês vão ver que são bem intuitivos. Olha só. O ecoico é o estímulo antecedente vocal e resposta verbal, também vocal. O ecoico nada mais é do que você dentro de uma caverna e falar voa, voa, e voltar de lá, voa, voa. Se você perguntar numa caverna olá e voltar tudo bem, porque realmente alguma coisa estranha está acontecendo. O ecoico é do ecoar mesmo, do reverberar. Tá? Então antecedente, nós reverberamos au e do outro lado volta au também. Passado isso, nós temos o textual, que é o evento antecedente verbal impresso ou escrito e a resposta vocal. Por exemplo, ao lermos impressora, nós verbalizamos impressora. Então o evento antecedente foi escrito, foi um verbal impresso, e a resposta foi vocal, impressora. Impressora estava escrito, eu verbalizei, impressora. Transcrição é outro operante verbal, só que ele está ligado ao estímulo antecedente vocal e a resposta sempre escrita. Esse nada mais é do que nós lá na 4ª série, e a professora fala ditado. Aí você vai lá e escreve aquilo que você ouve da professora. E o intraverbal, ele é uma espécie de misto, onde o estímulo antecedente é vocal ou escrito, e a resposta pode ser vocal ou escrita. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o porquê da escolha de comportamento verbal de Skinner, para que não haja uma mistura aí, né, nos termos, para não contaminar com terminologias novas. O que é o comportamento verbal? Que ele nada mais é do que um comportamento operante de segundo nível, né, que age indiretamente sobre o meio, agindo primeiro sobre o outro, e ele é mediado pelas consequências do outro. É mediado pelas suas consequências. Então, ele é um comportamento reforçado por meio da mediação de outras pessoas, podemos entender também como grupos, sendo essas últimas preparadas para tal, agindo assim indiretamente sobre o meio. Porque não adianta eu falar chinês e você falar gregoriano, que nós não vamos ter a comunicação, não vai ocorrer aí o comportamento verbal, tá? Porque o outro não está preparado para tal, ok? Então, obrigado pela atenção de todos, beijos e até a próxima.